Salve meus amigos, minhas amigas do YouTube. Aqui estou de volta, Luiz Leal, depois de uma breve ausência aí de algumas semanas, de volta com mais um vídeo para vocês. E esse vídeo eu quero falar sobre tabacos nacionais. Eu quero agradecer o pessoal da Charutos e Cachimbos que me enviou alguns tipos aqui de tabacos. Vou mostrar para vocês um a um e falar quais foram as minhas impressões de fumar todos esses aqui que a gente tem. Tá joia? Então faz o seguinte, aproveita a vinheta, pega o seu cachimbo, acomode-se e nos acompanhe. Pois bem, tabacos nacionais é uma coisa interessante porque, assim, principalmente eu sei que muitos que assistem estão acostumados com tabacos importados, né? Aquelas coisas de alta qualidade, legal. Só que, assim, para quem não consegue viajar ou não tem um amigo ou alguém que traga os tabacos para cá, fica difícil conseguir comprar. Então, quais são as opções que a gente tem hoje no mercado? São basicamente essas aqui que eu vou mostrar rapidamente para vocês. O que eu recebi foi esse aqui, ó, tabaco Geroz. No caso esse é um de ameixa, mas o que eu experimentei é o de chocolate alpino. Todos esses tabacos são misturas aromáticas, tá? Então Geroz, recebi também esse blend, esse é de chocolate, e eu experimentei esse outro também que é natural, blend. Esse Finamore, tabaco também natural. O irlandês Black. Também tem o irlandês chocolate alpino, tá? Que eu fumava bastante, principalmente no início. E Cândido Giovanella tradicional. Tradicional, mas que é o antigo Cândido Giovanella chocolate. Bom, então antes de mais nada, deixa eu só pôr o cachimbo aqui. Eu dividiria esses tabacos em dois grupos. Eu separaria, por exemplo, um grupo desses aqui, Geroz e os blends, e um grupo que englobaria o Finamore irlandês e o Cândido, tá? Então vou começar pelo primeiro grupo, falando um pouco do blend. O blend, tanto de chocolate quanto natural, eles são muito parecidos, tá? A diferença é que esse daqui tem agentes aromatizantes de chocolate, de cacau, tá? Então, vou até abrir um aqui para vocês verem. A coloração desse tabaco, ele é um pouquinho mais claro. Deixa eu pôr um pouco na mão aqui que eu acho que vocês vão conseguir ver. Dá para pegar, diretor? Então, a coloração desse tabaco é um pouquinho mais clara, tá? E assim, a seco, antes de fumar, o aroma que a gente sente é um aroma adocicado. E é um aroma que, incrível, ele lembra muito o aroma que tem aqueles tabacos da Finamore. Ele lembra bem. Esse tabaco, deixa eu ver aqui, ele é produzido pela Cruzeiro em Rio do Cedro, Santa Catarina. Então é lá do sul, tá? E quanto à umidade deles, eu achei uma umidade ótima. Não estava nem muito úmido e nem muito seco quando eu abri as embalagens para fumar. Uma coisa que é mais ao meu gosto. Tem gente que prefere o tabaco um pouco mais úmido e tem gente que prefere um tabaco mais seco, porque acha que queima melhor. Para mim, eu fico no meio termo, tá? Pois bem, durante a fumada, o que eu senti? É normal, às vezes, principalmente com tabacos aromáticos, eles ficarem um pouco úmidos durante a fumada. Então, quando a gente dá a puxada, a gente ouve um barulho de líquido, né? Aquele barulhinho que nem quando você toma refrigerante com canudo e vai terminando, fica aquele barulhinho, né? Deu para sentir esse barulho no cachimbo relativamente cedo, tá? Com esses tabacos aqui. Mas, sem problemas. Um escovilhão, mesmo enquanto fuma, você coloca lá, ele absorve a umidade, resolveu o problema. Que mais? Exatamente por serem tabacos aromáticos, eu senti que ele esquentou um pouquinho mais o cachimbo
do que os tabacos que eu estou acostumado a fumar, tá? E também ele mordeu um pouquinho a língua, né? Ardeu um pouquinho a língua, até porque fazia tempo que eu não fumava a mistura aromática, tá? Fazia um tempo relativamente grande, então eu senti que ele queimou um pouquinho. Uma coisa bacana que dos dois, o fornilho se manteve aceso, então ele praticamente não apagou, foi bacana isso. E a queima dele foi bem fácil, foi uma queima rápida. Então um fornilho grande, não foi nesse cachimbo que eu fumei, foram em outros que eu testei, né? Eu testei em diferentes cachimbos e tal, e a queima dele foi rápida. Então assim, mesmo o fornilho cheio, a fumada foi mais rápida do que normalmente eu estou acostumado. No final eu senti que empapuçou um pouquinho, tá? Meio que ficou um pouquinho enjoativo. Aí eu parei, então teve aquela sobra de tabaco normal, mas aquela umidade que deu logo no início da fumada, depois com o escovilhão isso daí se resolveu. Uma coisa que eu achei muito bacana da embalagem deles é o fato de eles terem esse sistema ziplock. Ou seja, você rasga ele aqui por cima, você pega o tabaco, coloca no seu cachimbo, aí na hora de fechar, você procura apertar para tirar o ar, passou o dedo, lacrou ele. Não abre, mantém o tabaco praticamente a vácuo, tá? Então é uma embalagem bem bacana, gostei muito da ideia dessa embalagem. Seria bacana se mais tabacos fossem com embalagem assim. E muitos vão torcer o nariz e falar, cara, esse tabaco não dá, principalmente você que fuma tabaco importado e tal. Enfim, eu acho o seguinte, esse tabaco ele é um dos mais baratos, tá? Eu não sei exatamente o preço dele, mas sei lá, acho que um saquinho custa o quê, diretor? Uns 9, 10 reais, vai, digamos assim. Aqui em São Paulo isso aí você não compra nenhum lanche de padaria. Enfim, faz o seguinte, tá na dúvida? Compra um e testa. Se for do seu agrado, cara, olha, você encontrou a felicidade em saquinho, porque você encontra isso, é um dos tabacos mais recentes no mercado brasileiro, né? A marca Blend. Então, se você experimentou, gostou, pronto, você encontra ele, é um tabaco barato e você consegue ter um estoque legal em casa. Comprou, experimentou, não gostou, não tem problema, você já sabe que esse não é para você, tá? Falando então agora sobre eles, a mistura, eles são uma mistura de Virginia com Burley. O corte dele, em inglês, é um corte que a gente chama de coarse. Ou seja, ele é um corte... ele não é que nem aquelas tiras, ele é um corte bem picado. Tá? Não sei se a câmera conseguiu mostrar na minha mão, mas o corte dele ele é bem picadinho. Então fuma um corte mais grosseiro, digamos assim. Tá? Quanto à força em termos de nicotina, eu diria que ele é de suave a médio. Suave a médio. O sabor dele é suave. Digo o sabor do tabaco mesmo, ele é bem suave, você não sente ele tão pungente, ele é um pouquinho mais suave, você sente pouco assim do tabaco durante a fumada. Quanto às notas, obviamente, o natural não tem nenhuma nota, apenas um adocicado dos açúcares, né, do fumo, e o de chocolate tem notas de cacau, você consegue sentir um aroma de chocolate. E quanto ao room note, que é assim, aquele cheiro, o aroma que fica no ambiente que a gente fuma, eu diria que ele é de agradável a tolerável, tá? Por quê? Porque ele fica um cheirinho mais adocicado, mas também fica um cheiro de queimado. Então, para quem não fuma, pode não ser muito agradável, tá? Então, esse foi a minha opinião a respeito do blend, tanto natural quanto de chocolate. Tô pegando minha colinha aqui porque é bastante informação. Vamos lá, o Geroz. Então, como eu falei para vocês, ele vem numa embalagem plástica normal. Uma vez que você cortou e abriu, não tem como fechar. Então, abriu, na verdade eu até coloquei num container, esses tipos Tupperware, né? Para manter um pouquinho o tabaco, porque se você deixar ele no saco, ou ele pode ressecar, ou ele pode, sei lá, vazar no transporte, coisa assim, ok? Então o Geroz, deixa eu ver onde ele é fabricado.
Isso aqui é fabricado em Timbó, é isso? Ele é fabricado em Timbó. No caso tem aqui o de ameixa, mas o que eu experimentei é o de chocolate alpino, tá? Só para mostrar para vocês a embalagem dele. Dá para vocês perceberem que a coloração dele é mais escura, principalmente com relação ao blend. Não sei se você consegue ver, ó, a coloração dele é um pouco mais escura. E o corte dele também não é um corte em tiras, é um corte mais picadinho, que é aquele que a gente chama de coarse, tá? A mistura é Virginia com Burley também, e agentes flavorizantes ou aromatizantes de, no caso, chocolate. Quanto à força, eu achei ele suave, sabor também de tabaco muito suave, e nota, obviamente, de cacau. Room note também, assim como o blend, de agradável a tolerável, porque pode deixar um cheirinho de queimado, tá? A umidade dele, assim que eu abri, também é uma umidade normal, nem muito úmido, nem muito seco, que é mais ao meu gosto, assim como o blend. Durante a fumada, ele também deixou um barulhinho lá da umidade no cachimbo, relativamente cedo, desculpa. Porque às vezes a gente sente isso, mesmo com tabacos importados, os melhores que você possa imaginar, só que a gente sente isso mais no fim da fumada, mais pro meio, pro final. Esse já começou relativamente cedo, mas também, santo escovilhão, resolveu o problema. Como haveria de ser tabaco aromático, pegou um pouquinho na minha língua também e esquentou um pouco mais o cachimbo, o que é normal. Talvez porque eu tenha acendido mais vezes, enfim. Isso é uma característica, uma diferença dele com o blend. O blend ele queimou bem, praticamente não apagou. O Gerosa ele apagou um pouco mais, ele deu um pouquinho mais de trabalho para manter aceso mesmo não estando mais úmido, tá? No final ele também empapuçou um pouco, então teve uma sobra aí, né, de tabaco, né? Até porque aquela sobra do tabaco ficou um pouquinho molhada, então dificilmente você ia conseguir manter ele aceso e fica, né, começa a amargar um pouco assim o sabor, então aí já está na hora de parar, ok? Mas também digo, será que eu compro, não compro? Também é um tabaco barato, acho que na mesma faixa do blend, vale a pena, compra, experimenta se você nunca experimentou, e aí você vê, gostei, não gostei. A Gerosa, se eu não me engano, eles têm mais variedades assim em termos de aromas, né? Então, por exemplo, tem esse de ameixa, tem de cereja, tem de mel, tem de várias outras, de vários outros aromas que você pode experimentar que seja mais do seu agrado, ok? Então esse foi o Gerosa. Agora vamos passar para esses aqui, ó. Finamore e o irlandês. Também eu vou comparar eles juntos porque eles são praticamente parecidos, tá? É basicamente o mesmo tipo de tabaco. Porque a Finamore também produz, tá, o irlandês. Vamos só dar uma olhadinha nesse aqui, ó. A coloração do tabaco. Ele não é tão clara quanto a do blend, também não é tão escuro quanto o Gerosa. Então ele fica no meio, tá? E, por incrível que pareça, né, o irlandês black, talvez você imagine um tabaco escuro, mas ele também não é tão escuro, ó. Ele é um tabaco um pouquinho mais claro. O black, na verdade, é pelo tipo de fumo que eles utilizaram, né, que é o Black Cavendish, junto com Virginia. Então não é Virginia com Burley, sim Virginia com Black Cavendish, para os dois, tá? Quanto à umidade também, para mim, uma umidade normal, nem muito úmido, nem muito seca. Houve também aquele, durante a fumada, o barulho da umidade, mas não tão cedo, aí já mais normal, mais na metade da fumada para o final. O santo escovilhão resolveu também. A diferença é que eles não esquentaram o cachimbo assim acima da média. Quando eu digo esquentar, a gente que fuma bastante está acostumado com uma certa temperatura. Tem tabaco que a gente percebe que esquenta um pouco mais e alguns um pouco menos, tá? Então é isso que a gente fala de fumar mais quente ou fumar mais frio, ok?
No final ele ficou mais úmido, então houve uma sobra de tabaco, porque molhou o finalzinho, isso é normal. Também empapuçou um pouquinho, os dois, tanto o Finamore quanto o irlandês. No finalzinho deu uma empapuçada, que eu digo assim, é uma enjoada, tipo, não, pra mim já deu. Cheguei no meu limite aqui no fornilho e parei por aí, tá? E também fumaram rápido, um fornilho de tamanho médio inteiro, a queima foi fácil, então ele fumou bem. E também não apagou muito, tá? Eles não apagaram, consegui manter assim uma cadência de fumada bacana com eles, tá? Então vamos às notas. Mistura Virginia com Cavendish, o Black Cavendish. O corte é aquele ribbon, que é aquele corte em tiras, ou seja, umas tiras são maiores do que o corte do Gerose e do Blend. Quanto à força dos dois, de suave a médio, força em termos de nicotina, tá? O sabor, eu diria que o sabor deles já é médio. A gente consegue sentir um sabor de tabaco mais pungente, mais presente, tanto nesse quanto nesse. Notas, esse obviamente de cacau, porque ele é, digamos, achocolatado, né? E esse não, um aroma natural de tabaco, ou seja, nenhuma nota além da de tabaco. E o room note também vai de agradável a tolerável, porque também deixa um certo cheiro de queimado, ok? E finalmente, o tabaco, que é o que eu estou fumando aqui, que obviamente que apagou. Que foi o tabaco que mais me agradou de todos esses aqui. Desculpa falar com cachimbo na boca, mas é bastante coisa. Então esse daqui para mim foi o que mais agradou. Cândido Giovanella. Esse aqui é o tradicional, mas ele equivale ao antigo chocolate, ok? Esse aqui é feito pela Tabacos Imigrantes. Se eu não me engano é no sul também, tá? Cândido Giovanella, embalagem tradicional. Eles também têm outros aromas, acho que de menta, não sei se de cereja. Então você também acessa o Charutos e Cachimbos. Eles não têm os tabacos lá no site porque a legislação não permite. Mas entre em contato com eles via chat ou manda um e-mail que eles mandam para vocês o catálogo e vocês conseguem ver o que eles têm em estoque, tá? Para quem se interessar. Então esse aqui, o aroma, logo que eu abri ele, eu achei bem agradável. Deixa eu pegar um pouquinho do tabaco para mostrar para vocês. Ele já é um tabaco, ó. Esse aqui é bem escuro, tá vendo? É o mais escuro de todos, mais do que o Gerose, inclusive. E logo ao abrir eu senti ele um tabaco mais úmido, tá? Ele não é, assim, em termos de umidade, a seco não é o que mais me agrada. Eu preferia que fosse um pouquinho mais seco, mas ele foi um pouco mais úmido, só que para minha surpresa, durante a fumada, ele fumou bem, não apagou. Assim, não é que não apagou pouquíssimas vezes, tá? Não sei, 2 ou 3 vezes eu tive que usar o isqueiro para manter ele aceso. Ele esquenta também, como qualquer outro tabaco aromático, esquentou um pouquinho mais durante a fumada e pegou muito de leve assim a língua, mas é nada que possa prejudicar, ok? No final também ele ficou úmido, né? Fez aquele barulhinho mais no final, mas ele ficou úmido, molhou o tabaco que fica no fundinho do fornilho, normal. Então teve um pouquinho de sobra, mas assim, o que me agradou bastante, ele não me empapuçou. Às vezes que eu fumei ele, não fiquei enjoado, mesmo no final. Então eu achei ele bem agradável por causa disso. E também o aroma de cacau dele eu gostei bastante. Gostei, me agradou bem. Assim, é um aroma diferente do que você encontra, por exemplo, no irlandês chocolate alpino ou mesmo o irlandês black. É um aroma levemente diferente, mas me agradou bastante. Quanto à mistura, ele é um Virginia com Burley. O corte dele é em tiras também, não é um corte tão picado quanto os outros, tá? A força, em termos de nicotina, ele é suave. Eu fumei ele inclusive de barriga vazia e não senti absolutamente nada assim, em termos de nicotina. O sabor também bem suave de tabaco, né? Você sente, mas não é aquela coisa tão pungente. Em termos de notas de cacau, obviamente.
E o Room Note eu achei agradável mesmo. Ficou um aroma de chocolate na sala, no escritório. E mesmo minha esposa depois entrou, ela sentiu o cheiro, ela gostou. Não ficou um cheiro assim muito de queimado, tá? Então, Room Note bem agradável. Então é isso, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo, né? Isso é o que a gente encontra. Isso é o que a gente encontra hoje, basicamente, no mercado brasileiro. Tem algumas outras opções de irlandês, de Finamore, né? De outras opções de aromas. Então, sugiro a vocês. Ficou curioso? Compra um saquinho desses e experimenta. Se você gostou, legal. Pode comprar um pouquinho mais, deixar aí na sua tabacoteca. Eu gostei desse termo, tabacoteca. Eu descobri isso na internet outro dia. Bem bacana, né? Tem a discoteca, tem a biblioteca, então por que não a tabacoteca? Você compra, deixa lá. Se não gostou, pelo menos você experimentou, viu? Ó, esse tipo de tabaco não é pra mim. Maravilha, tenta partir para outros, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já experimentaram esses tabacos, têm a mesma opinião, têm uma opinião diferente, aproveita e deixa seu comentário, tá? Não esquece de deixar o joinha pro nosso vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.